Sejam bem-vindos, nação, a mais um vídeo aqui no canal com essas últimas informações do Mengão e a repercussão na mídia dessa vitória do Flamengo contra a equipe do Vitória lá em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com essas últimas informações e análises. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Olha, Bruno, para ser sincero, no Carnaval de Salvador, já fui muitas vezes a Salvador, mas Ilhéus, Porto Seguro, mas no Carnaval de Salvador eu tinha muita vontade de ir, porque eu adoro o trio elétrico, né? Se bem que a idade agora já pede um pouquinho mais de tranquilidade, né? Aqui no Carnaval do Rio eu procuro ficar mais em casa, vou ao cinema e tudo mais, mas o Carnaval de Salvador é fantástico. Bom, falando de futebol, na véspera aí do Carnaval, o Flamengo obteve sua primeira vitória em 3 jogos. A campanha não é boa, né? Uma vitória, uma derrota e um empate no Campeonato Brasileiro, mas ganhou 6 posições na tabela de classificação. Subiu do 14º para a 8ª colocação, mas pode perder várias posições com o desenrolar dessa rodada. Tem vários jogos, vários times aí colados com o Flamengo que alguém vai ganhar, né? Então o Flamengo vai ser ultrapassado, não vai terminar a rodada em 8º lugar não, vai cair aí um pouco mais, 11º, vamos aguardar o desenrolar da rodada. Agora, em pleno Carnaval, um grande vai cair fora nas quartas de final do Campeonato Carioca. Essa nova forma de disputa é assim, o Flamengo é o culpado, porque ele era para ter ficado primeiro ou segundo no seu grupo, ficou em 4º e vai cruzar nas quartas de final no domingo de Carnaval, 5h30 da tarde, no estádio Newton Santos, contra o Botafogo. Alguém vai ficar de fora da semifinal, eliminado do campeonato. E já no nosso debate aí, ou você quer agora, Bruno, eu tenho detalhes aí desse desempenho sensacional do Rossi, talvez seja o melhor pegador de pênaltis da América do Sul nesse momento. Quer agora ou deixa pro debate, Bruno? Pode deixar pro debate, porque a gente começa falando então dos gols marcados pelo Flamengo, mas o Cícero fica com a gente já fala do Rossi também. Bom, a gente na tela tem o Cebolinha, olha lá, é um gol, uma assistência, 2 chances criadas, 6 dribles tentados, nota boa, hein, no Bola de Prata, 7.1. A Mari já estava destacando ele na reta final do ano passado e a gente chegou a discutir muito se ele não deveria ter entrado antes até na Supercopa, não foi, Mari? Foi, exatamente. E ontem ele foi bem mesmo? Foi, e na entrevista ali, né, depois do primeiro tempo, ele fala sobre uma boa fase a partir do meio do ano passado. E eu acho que ele termina bem a temporada, ele ganha, né, mais destaque ainda. Ontem o Felipe Luiz falou sobre ter alguém para atacar a profundidade, na única oportunidade é como sai o gol dele, né, no lançamento do Ortiz por cima, exatamente onde o Flamengo não estava conseguindo ocupar espaço, mal conseguiu passar do meio de campo no primeiro tempo e na única oportunidade o Cebolinha foi muito inteligente. Então acho que ele nesse momento, no recorte atual do Flamengo, é o principal destaque. Mas não foi uma das melhores atuações do Flamengo, é isso? Apesar da primeira vitória, Jailson? Não mesmo. Ainda não... Engraçado, né? Que a primeira partida do time titular, aquela contra o Vasco, a gente falou, parece que o ano não terminou pro Flamengo. Exato. Mas depois... Depois caiu um pouquinho. Depois virou. Depois aí chegou o início de temporada mesmo, chegou 2026. Mas a gente estava conversando, né, durante o jogo ali no grupo, não foi uma boa apresentação. O Vitória empurrou o Flamengo para trás, né? O Flamengo não conseguia passar do meio campo e parece exagero quando a gente fala assim, né, para quem não acompanhou o jogo, mas não é exagero. O Vitória, de fato, não deixou o Flamengo passar do meio campo. Teve esse golaço do Pulgar, da escapada ali com o Cebolinha, que tem sido essa válvula ali, né, pelo lado esquerdo, tá se apresentando bem, ora leva para a linha de fundo e tem o perigo, os adversários sabem quando o Cebolinha corta para dentro que tem o perigo da chapada, né? Então tentam ao máximo empurrar ele para a linha de fundo. Então, assim, é importante ter esse medo do adversário em relação a um ponta seu, né? Seja ponta esquerda ou ponta direita. Mas no resto do primeiro tempo, como um todo, só deu vitória. O Vitória jogou muito bem, né? No primeiro tempo. Claro que a gente vai falar do Flamengo, mas o Vitória jogou muito. Exato, pressão muito bem encaixada na saída de bola, para variar, né? Novamente, é o 4º, né? A gente pode contar Fluminense, Corinthians, Inter e agora o Vitória. 4 adversários que pressionaram o Flamengo na saída de bola e o Flamengo não conseguiu. Você está concordando com aquela fala do Jair Ventura? Eu tô concordando. Ele falou, jogamos melhor e tal. Jogou mesmo. Sim. Jogou mesmo. Porque às vezes o foco fica, o Flamengo não jogou bem, mas o foco tá do outro lado do Vitória. É que o Flamengo agora ele precisa resolver questões que na temporada passada ele não precisou, né? Por exemplo, isso.
Se a gente está pontuando aqui o quarto adversário que marca muito forte o Flamengo no seu próprio campo, o Flamengo não está conseguindo encontrar soluções. Então o Vitória identificou isso muito bem, o Jair Ventura montou o time muito bem, porque quando a gente vai mostrar daqui a pouco no campinho, mas quando a gente pensa numa linha de 5 jogadores, foram 5 jogadores só, assim, pouquíssimo tempo do jogo inteiro, que baixou uma linha de 5. Antes o Flamengo tinha essa dificuldade, né? Os times ficavam ali defendendo a sua própria área e o Flamengo não conseguia encontrar espaço. O Vitória ontem saiu absoluto pro jogo e essa linha de 5 apareceu em poucos momentos ali perto da área do Vitória. Eu achei interessante que na entrevista do Felipe, acho que foi até a resposta que a gente colocou na abertura ali do programa, quando ele foi questionado sobre o desempenho da defesa, e ele falou, o problema é que a gente não controla os jogos como a gente gostaria ou costumava controlar. O Flamengo não ficou com a bola. O Flamengo não conseguia trocar 3 passes. E é verdade. Ah, você está exagerando de novo. Não, não é. O Flamengo não conseguia trocar 3 passes. Tentava passar ali no meio campo. Sempre tinha um erro. Aí tudo bem, o Felipe Luiz depois reclamou ali do gramado e tal. Mas assim, sempre tinha um erro de passe ali no meio campo. Alguns jogadores, quando tentavam armar já as jogadas desde trás, estavam errando esses passes. E aí tu vai errando uma, duas vezes na saída de bola. Na terceira, provavelmente, tu já vai dar um bico pra frente. Vai lá, Pedro, tenta pegar essa bola aí, o Cebolinha, nas costas da defesa, tenta pegar essa bola aí pra gente, porque a gente não tá conseguindo sair jogando. E aí o Vitória, eu concordo muito com a Mari P, a gente vai mostrar daqui a pouco, mas o Vitória, raras vezes que baixou a linha de 5. E foi muito interessante o que o Jair Ventura fez. Ele meio que fez um sistema híbrido. Às vezes rolava a linha de 5, mas raras vezes mesmo. E na maioria das vezes era um 4-3-3 com 3 jogadores, 3 volantes, basicamente, no meio muito bem encaixados. E ali o Flamengo não conseguia sair, porque eram 3 contra 2, né? O Pulgar e o Everton Araújo e os 3 jogadores do Vitória no meio campo. Então, assim, o Flamengo teve muita dificuldade no jogo ontem e mesmo tendo saído vitorioso, né? O Jair Ventura não está errado no que ele disse, não. Tudo bem, os 3 pontos foram pro lado carioca, mas o Jair Ventura o time, né, do Jair Ventura fez um bom jogo. E não assim, surpresa que o jogo do Vitória ele passou exatamente pelo lado do Paquetá, né? A gente vai falar isso também, mas o Felipe Luiz pontuou sobre esse momento e o Vitória aproveitou. Então, por favor, quero ver o que vocês separaram e essa análise especial aqui no Sport Center sobre a atuação do Paquetá e do Flamengo ontem no Barradão. Bom, o Paquetá, para deixar claro, né, quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos 6 volantes. Agora, com a saída do Alan, temos 5. Não precisávamos de volante para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto. E pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita. A posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo. Mas hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto. Não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola. E ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos a bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante. Ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda, e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele. Não, ele não joga de ponta, ele joga de meia. É claro, ele marca de ponta, que é diferente. Ele joga de meia comigo, como se fosse na mesma função que ele jogava no West Ham, que era como um interior, um meia no 4-3-3. Simplesmente que desse lado hoje tínhamos o Royal como o jogador na ala, né? E, como eu repito, eu jogo com 2 volantes lado a lado normalmente e não precisávamos de volante, precisávamos de meia. E ele foi escolhido para vir aqui como meia. A gente tem na tela, então... a gente não tem. A gente teria na tela a movimentação aí do Paquetá, mas a gente vai carregar a tela de novo para ver exatamente o mapa ali de movimentação do jogador do Flamengo. Bom, enquanto isso, a Mari Pereira e o Jailson mostram pra gente como é que o Flamengo se comportou em campo ontem lá no Barradão. O que é que vocês separaram? Então... É chato a gente contra, né? O que o Felipe Luiz fala, quem sou eu, né? Assim, para falar em relação a nomenclaturas e tal, que o Felipe Luiz acabou de trazer pra gente em relação ao extremo, meia por dentro, interior. Eu discordo do Felipe Luiz. E aí eu vou mostrar aqui por quê, tá? Assim, ao meu ver, no 4-2-3-1, só para desenhar aqui, né? 4 com os defensores, 2 volantes, 3, que é
o extremo, né, que ele disse, o ponta, na minha visão, que é o Paquetá, como ele fazia, com o Luiz Araújo, por exemplo, com o Plata, enfim, com o Carrascal mesmo também jogou por aqui, o Cebolinha na posição de pela ponta esquerda, o Arrascaeta de meia central e o Pedro. Assim, muitas vezes acontece isso daqui, né? Do Arrascaeta ser esse segundo atacante e aí fica uma linha de 4 jogadores aqui. Não à toa, uma das melhores temporadas dele na temporada passada. Temporada mais goleadora do Arrascaeta, inclusive, chegando justamente nas costas do Pedro. Só que o Paquetá por dentro, nesse 4-2-3-1, pelo menos, eu não estou conseguindo ver. Eu não estou conseguindo enxergar. E ele está tendo que fazer a recomposição por aqui, que a Maripê daqui a pouco vai mostrar justamente o que aconteceu ontem no jogo contra o Vitória. Então ele está tendo que baixar muito para fazer essa marcação com o Emerson Royal. E aí um ponto que eu digo, Paquetá e Cebolinha, como eles jogam com a perna trocada, é essencial que o lateral faça ultrapassagem. Isso daqui precisa acontecer de alguma forma. O Emerson Royal, ou o Varela, ou o Alexandre, ou Ayrton Lucas, enfim, para ter o funcionamento do meia, né, como ele diz, jogando com a perna trocada, precisa que o lateral faça ultrapassagem para pelo menos arrastar a marcação, porque senão vai acontecer. Senão vai acontecer o que estava acontecendo ontem. O Paquetá pegava a bola por aqui, tinha que tocar para trás. Pegava a bola aqui, tinha que tocar para trás, porque ele não tinha como pifar, não tinha ninguém para dar ultrapassagem. E aí, só para passar a palavra para a Maripê, sinceramente, a gente até falou sobre isso quando ele foi apresentado e você me perguntou se ele poderia jogar dessa forma. Eu acreditava que sim. Mas, tendo em vista os últimos jogos dele, eu acredito que isso daqui vai ter que acontecer. E no West Ham era como, Jailson? Então, eu vi o Paquetá jogando por dentro. Porque aqui tinha o Bowen. É o Bowen que jogava no 4-3-3 do West Ham. O Bowen que sempre jogava mais por aqui pelo lado direito e ele jogava mais centralizado porque ele sempre tinha opção de passe. E aí ele podia dar o passe aqui no ponta direita, aqui no Summerville, que é o ponta esquerda. Enfim, tinha sempre um centroavante aqui na referência também. Às vezes o Paquetá também fazia essa referência. Então, mas eu acho que no final das contas isso daqui que pode acontecer. Ficar um volante e o Paquetá de 8 com o Arrascaeta assim e aí... por exemplo, né, um exemplo aqui, vamos botar aqui o Carrascal, tá? Tá. E numa jogada, num exemplo de um 4-3-3. É o que pode acontecer, mas... No segundo tempo, a mudança do Filipe Luiz é Carrascal no Paquetá. Eu acho que até também, né, para pegar todo o ritmo, campo pesado, enfim. Eu acho que tem mais um ponto, vou colocar agora o Vitória pra gente. Bota aí pra gente. Eu acho Porque que ele falou assim, né, Mari? O Paquetá marcou como ponta. Ele falou isso. A ideia era o Paquetá marcar como um extremo. Então, baixando justamente... Eu vou colocar os dois aqui, só pra gente visualizar bem, né? Troca pra mim o... Everton Volta. Isso. Aí. Foi? Pronto. Você vai fazer igual o Bruno, não sabe mexer na ferramenta. Isso, fala de mim. Eu tô indo aqui, calma. A ideia era essa, era ele ajudar o Emerson Royal desse lado esquerdo quando o Filipe Luiz fala que na recomposição o Paquetá marcaria como um extremo. Mas isso não aconteceu. E aí o jogo do Vitória, ele se desenhou muito desse lado esquerdo. E aí por isso que talvez tenha sido uma das melhores partidas defensivas do Emerson Royal, porque de fato ele jogou uma barbaridade aqui na defesa. O que o Jair Ventura fez? Quando a gente falou dessa linha de 5 jogadores, a posição média dos jogadores ficou exatamente quase que na intermediária, né? O Luan Cândido quase sendo o último homem revezando aqui, o Pedro bem encaixotado aqui, ele não conseguia atacar essa linha porque o Vitória ficou com a bola e aí sempre a dobradinha pelos lados do campo. E aí, de fato, o Everton Araújo conseguia dar um suporte aqui para o Alexandro. O Arrascaeta, a gente já sabe, né, que ele fica muito vulnerável nessa fase de marcação, então também não conseguiu sair para o jogo, porque o Baralhas protegia muito bem isso daqui, quando o Jailson fala, né, dos 3 jogadores do meio de campo, porque o Flamengo ficou completamente acuado nesse setor. Quando tentava sair por dentro. E aí os 3 passes não aconteciam, porque já estava bem posicionado tinha uma blitz Vitória, já, exatamente, para recuperar essa bola. E aí é isso, o extremo Paquetá na marcação não aconteceu, e aí o Vitória usou muito esse lado esquerdo com o Mateuzinho e o Kaiser sempre pressionando também a saída de jogo aqui, muito do que o Jailson trouxe pra gente, né? Acho que contra o Corinthians, sim, de que você pega a baixa confiança dos zagueiros do Flamengo e aí você força o chutão. Ontem o Flamengo até que não tentou tanto,
mas isso aconteceu. E acho que tem mais um ponto em cima do que o Felipe Luiz fala, quando ele pontua que, entre aspas, a única diferença do West Ham para o Flamengo é que ele quer que o Paquetá marque dessa forma. Mas o West Ham joga diferente do Flamengo. O Flamengo é o time da bola, que vai propor o tempo todo, que vai controlar o jogo com a bola. No West Ham não era assim. Não. O West Ham, por vezes, tinha na figura do Paquetá o cara que já colocava o time para frente. Então, é um outro jeito também dele jogar. A gente chegou a falar isso na participação desses volantes na seleção, lembra? Sim. Os volantes da seleção brasileira que são destaques na Premier League jogam muitas vezes em times que lá são mais reativos do que Mais rápidos, né? normalmente a seleção brasileira. 2, 3 toques na bola e já saía lá em profundidade. A gente conseguiu recuperar a tela. Vamos ver então o mapa ali de movimentação do Paquetá no jogo de ontem lá no Barradão. Vamos ver então por onde ele atuou. Tá bem. Tá aberto, tá aqui. Como você falou, hein, Jailson? Tá bem aberto ali pelo lado Então. direito. Essa análise aqui no nosso Sport Center. E aí, eu já aproveito para chamar também o Cícero Melo, Cícero, para você falar como é que a torcida está repercutindo essas primeiras atuações do Paquetá. E também, Cícero, a questão do Rossi. Você traria aquele número importante aí para a gente, Cícero. Olha, é quase uma opinião unânime, viu? Torcida do Flamengo acha o Paquetá um grande jogador, mas a maioria acha que ele não vale o valor que o Flamengo pagou, pelo menos aqui no futebol brasileiro da América do Sul, cerca de 260 milhões de reais. Tem muita gente que acha que o Flamengo poderia ter investido esse valor no Caio Jorge, aumentado aí o valor para trazer um centroavante que eles acham de características diferentes do Pedro, que seria mais apropriado para o Flamengo do que a chegada do Paquetá. Então, o pessoal gostou da volta do Paquetá, é um jogador formado no Flamengo, mas muita gente acha que ele não vai ser tão útil como pode ser a contratação de um atacante, né? Então, vamos aguardar aí. O Flamengo está procurando esse atacante, está difícil achar no mercado um jogador ali de 9. O Fluminense também está tendo muitas dificuldades para encontrar esse 9, né? Mas o Paquetá é um jogador que vai, de qualquer maneira, fazer o papel, vai desempenhar. Ele é bom jogador, estava jogando muito bem lá na Premier League e não vai deixar de jogar bem aqui no Flamengo também. É uma questão de encaixe. Em relação ao Rossi, foi ele praticamente que evitou que o Flamengo não conseguisse a sua primeira vitória, né? Graças ao Rossi, o Flamengo obteve a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Porque se o pênalti entra, além de ser um empate naquele momento 2-2, quem sabe aí o Vitória ia partir para cima até para ganhar o jogo. O Flamengo ia ter que se abrir para tentar fazer o terceiro gol. E aí, como ele é muito bom pegador de pênaltis, a gente tem um levantamento aqui para mostrar a importância do Rossi hoje nas penalidades máximas, não só nas disputas de pênaltis, quando chega aí numa fase eliminatória, o que vale o título, como nos pênaltis normais de meio de competição, que proporcionou, no caso, essa vitória aí para o Flamengo. O Rossi tem 150 jogos com a camisa do Flamengo. Foram marcados 26 pênaltis contra o Flamengo nesses 150 jogos. E aí os gols foram 14. E as defesas foram 10 defesas. Teve ainda uma bola na trave e uma bola para fora. Então o aproveitamento dos cobradores de pênaltis contra o Flamengo é de apenas 54%. Ou seja, 46% das bolas que os cobradores cobram contra o Flamengo, contra o Rossi, não entram, o que é um índice altíssimo no futebol mundial. Claro que hoje os jogadores dessa posição, os goleiros, têm muito mais facilidade para pegar um pênalti do que antigamente. Primeiro, são mais altos do que os goleiros de antigamente. Segundo, tem mais impulsão, mais envergadura. E terceiro, a tecnologia ajuda muito a eles, porque hoje eles conhecem a forma de cobrar pênalti de todos os cobradores, o que não era possível sem a internet. No passado era muito difícil. O Rossi acertou o lado da batida desses 26 pênaltis 17 vezes. 65,4% de ele acertar o lado. Isso vale dizer que aumenta muito a chance dele. Quando ele acerta o lado, ele tem grande chance de pegar o pênalti. Se o pênalti não for batido com força, no ângulo, ou ali na bochecha da rede, é muito difícil para o cobrador fazer gol no Rossi quando ele acerta o canto. Então, esse levantamento é um levantamento que mostra como o Rossi é importante nas cobranças de pênaltis do Flamengo. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE trazendo informações dessa busca do Flamengo por um atacante, abre aspas,
O clube fez movimentações nas últimas semanas em busca de um centroavante, mas esbarrou nos mais diferentes problemas e ainda não solucionou a lacuna. Com Pedro ainda fora de ritmo e sem nenhum reserva, a pressão por um reforço aumentou. A dificuldade se resume a dois fatores: valores e características. A prioridade do Flamengo neste momento é buscar um jogador por empréstimo e que chegue pronto para assumir o posto, ou seja, sem apostas. O contrato teria uma opção ou obrigação de compra. Com os 42 milhões de euros por Lucas Paquetá, o clube enxugou a capacidade de investimento de altos valores nessa janela, ou seja, acima de 10, 12 milhões de euros. Depois de ter melado a negociação com Caio Jorge, outros jogadores entraram em pauta. Marcos Leonardo, descartado por envolver altos valores e considerado mais parecido com Pedro. Nomes como Darwin Nunes e Richarlison também foram avaliados, mas o Darwin recebe vencimentos fora da realidade do Brasil. E o segundo, que foi o Richarlison, não demonstrou interesse em atuar no futebol brasileiro. Evanilson também foi procurado, conforme noticiado pelo jornal o Globo. O GE apurou que o Flamengo fez contato com o Bournemouth, mas ouviu do clube inglês que não havia chance de negócio e sequer oficializou uma proposta. O cenário na janela do meio do ano pode mudar com ele e com Richarlison. Muitos atletas ainda estão colocando a Copa do Mundo na conta para permanecer no futebol europeu. Enquanto não consegue um atacante, o Flamengo tem Pedro e Bruno Henrique como as referências de ataque. O camisa 9 ainda está pegando ritmo e trabalha para superar os problemas físicos sofridos na última temporada. Já o 27, Bruno Henrique, admitiu publicamente que não se sente confortável jogando no setor, mas se colocou à disposição quando a equipe precisasse. Enfim, vamos aguardar aí essa novela. Muito possivelmente o Flamengo só vai contratar esse atacante no meio do ano, depois ali do período da Copa do Mundo. Vamos aguardar e torcer que realmente chegue esse reforço. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!